rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aí, Fantasy de Bar, nosso queridíssimo Fantasy de Bar aqui, o seu podcast semanal sobre Fantasy Futebol. Hoje eu e Matheus Chaves, nosso craque do Fantasy Futebol, falando muito aqui sobre a semana 10, falando muito de compra e venda, as últimas notícias, falando de dicas de starting sit para a semana. Então, vem com a gente que vai ser bom demais. Semana 10, né? Chega a doer falar que é semana 10, né? Bizarro. Não, é bizarro. Tipo, já tá. É final, né, Leque? Tipo, essa semana teve um cara que mandou uma mensagem pra mim. Pra gente, no caso, lá no Instagram, mandou uma mensagem pra gente falando, pô, vê se grava um podcast ou faz um post aí falando sobre jogadores pra gente buscar nos playoffs. É o caraca, é mesmo, né? Já tá na época de, já tá chegando. Já tá na porque, tipo, tem deadline, né? Trade deadline, que eu sou meio contra no Fantasy, mas... Então, eu sou contra, dependendo da campanha de quem tá trocando. Assim, se for igual duas pessoas estejam brigando nos playoffs, não vejo problema em trocar, não. Agora, se for aquele cara que tá, 1-10, quer trocar com o cara que tá 10-1, aí... então, eu, assim... Acho que depende da troca. Se for uma troca zoada, veto. Veto e veto, tipo... Eu acho que a gente poderia... não sei, né? É complicado. Agora aumentou um pouquinho, né? O prazo da deadline. Aumentou, acho pra semana 12, sei lá. Acho que é semana 11, semana por aí. Mas fato é que já tá últimas 2-3 semanas aí pra buscar troca nas ligas que tem deadline, né? Então... É porque eu tenho preconceito com veto. É por isso que eu sou dessa corrente, entendeu? Não, sim. Enorme com veto. Eu parto do princípio que se as pessoas sabem ali, se elas aceitarem a troca, elas sabem o que eu tô fazendo, tá ligado? Eu mas aí, também quando tenho. Vai chegando no final, eu fico bolado por causa disso, porque a galera tende a roubar aí. Eu vi uma. Aqui, eu vou até achar a troca que eu vi aqui, Leque. Isso aqui foi bizarro. O maluco mandou no nosso grupo do Campeonato Brasileiro de Fantasy. Não foi no nosso campeonato essa troca. Acho que foi numa liga que ele joga aleatória. Isso é bizarro, tipo. O maluco trocou o Jerick McKinnon e o DeMarcus Robinson pelo Derrick Henry e o Jalen Waddle. Tipo... Claramente o maluco deu os dois aqui aceitaram. Não tem... Ridículo, né, cara? O cara deu. Entendeu? Que faz de sacanagem. Pois é, o cara desistiu, vou parar de jogar Fantasy e vou dar meus jogadores, tá ligado? Não é isso. É isso. É brabo. Enfim, rapaziada, vamos falar sobre a semana 10. Provavelmente deve fazer alguma coisa especial aí. Não sei se a gente faz um podcast. Post com certeza vai rolar, né? Mas vamos ver se a gente sempre faz um post. Eu tô pensando na terça que vem fazer um podcast falando sobre isso, né? Alguns jogadores pra trocar pra... Pensando em playoff já, então tô começando a ver. Até ver pra abrir uma live, pra galera mandar. Uma boa também. Abrir caixinha no jogador. Não sei, a gente pode fazer alguma coisa pra, tipo, tal jogador, o que eu faço? Compro, vendo? É isso, a gente pode ver pra poder fazer um esquema legal pra vocês. Isso. Mas é isso. Passado esse momento inicial aí, essa abertura, vamos falar de semana 10. Quem teve aqui na semana 9 com a gente se deu bem demais, hein? Inclusive, Matheus Chaves, que me atropelou com Justin Fields. Justin Fields que foi... Surreal, Leque, surreal. Eu tive nem chance, que cara. Coisa bizarra. Quando eu vi, eu tenho uma superstição, né? Eu não abro o Fantasy antes do jogo de 2 horas, que agora é 3 horas. Eu só abro o Fantasy depois que esse primeiro horário acaba. Não sei porquê, eu acho que se eu abrir antes, me dá azar. Eu sempre penso isso. Cara, quando eu abri o Fantasy e vi o jogo do Chicago, acho que o jogo do Chicago foi o primeiro horário, não foi? Foi, primeiro horário. Foi o primeiro horário. Quando eu abri e vi o Justin Fields com 42, 43 pontos, eu falei, esquece, não vou nem esquentar a cabeça com a liga, vou torcer para as outras e essa aqui eu perdi, porque, não tem como. Enfim, você que esteve aqui com a gente na semana passada, se deu bem demais aí, ouviu a dica do Justin Fields. Aí, chegaram aqui, hein? Que isso, gente? Que loucura. Os robôs do Instagram chegaram na live, hein? Não sei como chegaram. Cara, que nunca vi isso no YouTube. Hot Girl Picks for You. Muito bom. Parabéns aí. Obrigado pela participação. XXX69.biz. Muito obrigado pela audiência. Pelos 3 comentários de... inapropriados na nossa live / podcast aqui. Cara, essa é nova pra mim. Eu nunca vi
Eu nunca vi. No YouTube? No YouTube, esse é novo pra mim. Enfim, vamos lá. Essa aí é novidade. Aí, agora sim, agora comentário de verdade. Aqui o Crick mandando pra gente. Salve seus lindos aí, meu irmão. Tranquilo? O Lucas Figueiredo mandando boa noite pra gente. Boa noite, Lucas. Grande abraço, rapaziada. Vamos que vamos pra semana 10 aí. Chegaram o tempo. Vamos começar a falar agora. Começar pelas dicas de compra e venda, cara. Sempre aquele formato, eu trago uma dica, Matheus traz outras de compra e uma de venda, tá? Cara, eu queria falar, eu não sei se o Matheus queria falar, porque essa semana eu me adiantei, eu joguei a lista antes do Matheus, eu não sei de quem ele queria falar, mas eu queria falar muito do James Conner, que já entra também num cenário de playoff pra mim, importante. Confesso que eu não via o calendário dele, mas falando pra playoff, eu acho que pode ser uma compra que talvez não decida a sua liga, mas que impacte bastante essa reta final, cara. O James Conner voltou com um volume impressionante, que eu confesso que eu não estava esperando, não sei se o Matheus estava esperando diferente. Mas, cara, 72% dos snaps aí pro nosso querido James Conner, voltou muito em campo, foi o principal running back claramente aí desse time, e, cara, não brilhou na semana passada. Tipo assim, voltou com muito volume, mas não deu aquela estourada, sabe? Então, eu acredito que nas próximas semanas ele tem uma oportunidade muito boa aí de repetir, de traduzir, né, esse volume de jogo para poder pontuar no Fantasy Football. Deixa eu abrir a pontuação dele aqui, não sei se está aberto aí. Do James Conner? Do James Conner, deixa eu ver aqui. Eu tinha aberto aqui na semana passada. Conner. Eu tinha aberto aqui. Abri. 11.40, exatamente isso. 11.40 nas ligas PPR, tá? Nas ligas normais, ele fez pouquíssimo. Fez 6.40. 6.40 nas ligas Standard e nas ligas PPR fez 11.40, cara. É um cara que não traduziu o volume de jogo dele. Acredito que em jogos que o nosso querido Arizona Cardinals esteja mais dentro do jogo, ele pode ser um cara mais importante para o Fantasy Football nessa reta final, tá? É um ataque que traduz muito bem o jogo corrido ali, e eu acredito que o James Conner possa ser impactante para essa reta final de Fantasy Football. A gente falou sobre isso, sobre o Conner, né? Eu não esperava ele voltar assim, eu esperava ele voltando bem e tal, mas tipo assim, bem no sentido de ser bem utilizado e tá em campo. Eu achei que o Eno Benjamin nessa semana fosse ser running back 1 ainda, né? Quando ele tava baleado. Ou pelo menos meio ali, né, cara? Então, tipo, o Eno Benjamin teve 5 oportunidades no jogo, o Conner teve 12. Nem foi, tipo, um número muito alto do Conner, mas ele claramente foi o running back 1 do time. E só não teve mais porque o Arizona correu atrás do placar no jogo todo. O Kyler Murray teve quase 40 passes no jogo, né? Então, eu acho que ele tem um potencial bom, cara, pro resto da temporada. Eu tô tentando pegar aqui o calendário dele pros playoffs. Tá aberto aqui. Tá aberto aqui no meu. Tá. Semana 12, né? Não, 12 é deadline. Não, semana... 14, 15 a 17. Ou 14, né? Depende da liga. Aqui tá um pouco complicadinho. New England, Denver, Bucks e a finalíssima com o Atlanta Falcons. Que mas, cara, eu acho que ele vai bem contra New England e Denver. Tampa, talvez. A defesa de Tampa tá boa. A defesa do Tampa tá sofrendo contra o jogo terrestre. Não é mais aquela defesa do ano passado e tal. Não é um calendário muito simples, E são 4 jogos que a tendência é que o Arizona Cardinals esteja dentro do jogo, se não na frente, né? Tipo, assim, nenhum time aí tá jogando muita coisa. Então, tipo assim... Talvez o Bucks, quando chegar na semana 16... esteja o Bucks que a gente espera, né? Não sei, mas assim, você olha hoje e a tendência é ver jogos equilibrados contra todos os times, contra New England, contra Denver, contra Tampa, Atlanta, todos esses jogos, assim, não são times claramente muito superiores ao Arizona e tal, então pode ser um game script bom pra ele ser bem envolvido nesses jogos. E assim, um ponto importante é que ele vem da bye da semana 13, né? Ele vem na bye na semana 13 e joga já a primeira semana dos playoffs, dependendo da liga, descansado, com ataque bem preparado, então acho que pode ser importante, cara. Ainda teve 5 targets, né? Você quer falar alguma coisa a mais
Exatamente. Não, teve Você 5 quer falar alguma targets. coisa do James Conner? Mas, cara, a média dele de carregadas foi boa, de corridas por carregada foi boa, 6.4. Em campo, em 45 snaps, e os outros running backs combinados foram 18, então, assim, espero muito do James Conner daqui para frente. Eu aproveitaria que voltou agora e voltou não tão bem, traduzindo pontos para o Fantasy Football, mas em volume de jogo, acredito que tem muito a crescer esse teto dele. Com certeza. Bom, a minha dica de compra essa semana é o Jeff Wilson, que é outra surpresa para mim essa semana. Jeff Wilson que foi trocado, né? Foi do San Francisco pro Miami Dolphins. Eu não esperava que ele fosse chegar e já ter qualquer impacto nessa última semana. Não esperava nada disso do Jeff Wilson. E fato é que ele foi o principal running back do time nessa última semana. Ele foi o cara com mais snaps, com mais toques na bola. Produziu bem, né? Eu tava vendo... Assim, ele não teve, assim, muito snap a mais, muitos toques, mas ele já foi o cara que teve mais volume nesse backfield. E, tipo, ele chegou na quarta domingo... Na primeira semana... pô. Na primeira semana com o Mostert já lá há muito tempo, tá ligado? Sim, exatamente. Eu tava até esperando um bom jogo do time, ele chegou... Eu tava esperando um bom jogo do Mostert por isso, porque eu achei que o Jeff Wilson não fosse fazer nada, tipo assim, não fosse ser muito utilizado nesse primeiro jogo. E eu tava vendo assim, durante o jogo, né, alguns setoristas, perfis do Miami, essa galera que acompanha o time, tipo assim, super empolgado e falando, tipo assim, que o Jeff Wilson chegou pra ser running back 1, né? Isso era empolgação de momento, mas já mostra que possivelmente o Jeff Wilson é um bom running back, cara. Sim, o problema dele é lesão. É isso. O dele é que ele não fica inteiro. Então, assim, eu não acho que ele vai ser um running back 1 pra, tipo, ter 25 toques na bola por jogo. Mas eu acho que pelo que parece, ele vai ser o principal running back do time daqui pra frente. E num ataque muito forte, né? Que o ataque do Miami tá muito forte. Tá? Então o ataque tá voando aí com o Tua agora, com o Jalen Waddle e o Tyreek Hill. O Jeff Wilson, ele tava bem no 49ers, só foi trocado porque chegou o Christian McCaffrey. E não tem como. Aí esquece. Competir normal com uma besta que é o Christian McCaffrey. Mas ele tava vindo bem, inclusive foi, tipo... Acho que a nossa melhor dica na temporada foi pra galera pegar o Jeff Wilson, que não tava saindo basicamente em nenhum draft. E tava dando contra o recado, como running back 2 ali, tava bem. Eu acredito que vale a pena comprar. Muito porque a galera tá na dúvida ainda do que vai rolar lá, mas pelo que a gente tem visto, acho que o Jeff Wilson vai continuar sendo produtivo pro Fantasy. Passando para dicas de venda agora, cara, vamos falar de Joe Mixon, que teve uma semana absurda na semana passada. Foram 55,10 pontos. Entrou no top 20, se eu não me engano, aí, de pontuações. Foi a 12ª maior de running back na história. Na história, tipo. Desde a história do início da NFL, né? Do universo, quando se jogava. Quando só corria. O americano só correndo. Então, pra ter uma noção da partidaça que fez o Joe Mixon na semana 9. Em 3 quartos, hein? Em 3 quartos. Porque o último quarto ele não jogou. Exatamente, né? Teve isso, saiu no último quarto. Mas, cara, também, os números dele: 153 jardas corridas, em 22 carregadas, 4 touchdowns, 1 touchdown recebido, 5 TDs aí pra arredondar, 4 recepções pra 58 jardas. Absurdo. E aqui, basicamente, a dica venda enquanto enche os olhos, porque o jogo foi completamente favorável pro Joe Mixon produzir isso. Isso não vai se repetir, não adianta. A gente espera um Joe Mixon bem, ele tá bem na temporada, né? Acho que ele só fez um jogo abaixo de 10. Só fez um jogo abaixo de 10 aqui. Tá com a média, tipo, olhar a média agora dele é covardia, né? Não tem nem como olhar. Aqui tá, pontos por jogo, tá 19 aqui. Mas sem o jogo, ele tava bem, pô. 18, 12, 11, 16, então tá garantido ali como running back seguro ali pra ter no seu time. Só que a gente tem que aproveitar a alta, é basicamente isso, aproveitar a alta, porque 55 pontos não vai repetir nem perto disso, não vai chegar a 40, 35 pontos. Foi um jogo muito atípico, né, cara? Foi uma situação muito atípica e que se a pessoa deixou passar batido, não se ligou como é que foi o jogo do Cincinnati, acho que é uma boa oportunidade de você empurrar ele aí para um valor bom essa semana.
Dá pra pegar um Nick Chubb, um Etienne, um maluco, tipo, um cara desse que tá sendo mais consistente. Porque o Mixon não tava sendo muito consistente na temporada, tava, tipo, bem altos e baixos. E agora explodiu. Pode ser a boa. A minha dica de venda essa semana é o Juju, que, por incrível que pareça, tá bem na temporada, né? Tipo, eu até postei isso no Twitter essa semana, tipo... Cheguei na temporada com um hype legal no Juju, achando que ele ia jogar bem. Fez um primeiro jogo bom. A gente gravou, eu lembro até que gravei o podcast falando, pô, Juju vai ser o wide receiver 1 e tal, essas coisas. Uhum. Aí ele perdeu o segundo jogo, ele já foi mais ou menos e tal. E tipo, nas outras 2-3 semanas ele oscilou e caiu muito. Teve 2 ou 3 semanas bem fracas. Eu lembro que a gente botou ele como dica de compra nessa primeira semana, eu acho. Eu não lembro. Pode ter, provavelmente pode ter sido. Aí, só sei que ele caiu de produção depois, assim, na semana 4, 5 ali, por ali. E aí, em geral, começou a dropar o Juju, esquece o Juju, morreu. E o cara, simplesmente, nos 3 últimos jogos, tá voando, né? Tipo, ele tá jogando muito bem. 22,30 contra a Buffalo, 25,40 contra o 49ers, 18,80 contra o... Não, é bizarro, assim. Ele tá tendo um volume de jogo muito grande nesses últimos jogos. Mais de 20% de target share nessas últimas semanas, o que é muito alto pro Chiefs, né? Porque tem o Tyreek Hill lá, que é o principal recebedor do time, então é um volume alto. Mas, cara, eu acho que a questão do Juju... Eu não acho que ele vai jogar mal, mas eu acho que ele vai ser um cara de muito altos e baixos até o final da temporada, por quê? Primeiro que o Kadarius Toney chegou agora, jogou pouco no primeiro jogo, mas era o primeiro jogo dele. Não que ele vai ser um cara que vai ter um impacto pro fantasy, não. Mas vai ser mais um cara ali pra dividir snaps. Pra roubar a target dele. Target. Exatamente. E além disso, né, os Chiefs têm um calendário daqui pra frente que é bom pra equipe, mas é ruim pros wide receivers. É um calendário que são defesas medianas pra boas contra wide receivers no fantasy, só que são times em que a tendência é a gente ver um Kansas City Chiefs não precisando forçar tantos passes, como foi, por exemplo, na semana passada, que o Patrick Mahomes lançou o maior número de passes na carreira dele, quase 70. Bizarro. Então, a gente deve ver um pouco, talvez, né, na maioria desses jogos, um volume de jogo menor, tipo, dos wide receivers, menos targets e tudo mais, e ver talvez um Chiefs correndo mais com a bola, ou sendo mais comedido, não precisando forçar muita coisa. Além do fato de, tipo, de cada semana a gente vê um wide receiver dos Chiefs fazendo uma coisa, né? O Michael Hardman uma semana, o Juju tá vindo bem agora, o Valdez-Scantling tem uma semana que joga bem. Então, assim, aproveitar essa alta dele, que eu acho que ele tá num momento muito bom, que dá pra você conseguir um wide receiver top 20, top 15, ele talvez numa troca por ele. Eu acho que tem uma janela aí de 2 semanas pra ver essa troca, porque a próxima semana, essa semana 10, né, no caso, é contra o Jacksonville, que também é uma das piores contra o wide receiver. E depois ali começa a complicar um pouco, tem um joguinho bom na semana 12 contra Rams, mas não dá pra gente cravar que ele vai manter esse ritmo aí. Realmente é bom aproveitar essa alta para passar adiante o nosso queridíssimo Juju Smith-Schuster. Eu queria achar aqui, cara, acho que foi na semana 3 na semana 4, né? Eu tenho certeza que a gente botou ele como dica de compra. O Juju? Eu não vou lembrar como é que foi. Então você que viu a dica aí, aproveitou, e é isso aí que importa. Deixa eu puxar a lista aqui do Starting City, pra gente começar a pular esse muro aí. Fechar a compra e venda e passar pro Starting City. Aí, ó, o Craig mandou pra gente aqui, ó. Coutinho e Chaves, podia mudar pra Fantasy Portugal. Nome em português aí. Aí perguntou como é que foi o nosso aproveitamento da semana. Cara, eu confesso que eu não contei essa semana. Eu acho que foi uma semana boa, mas... Eu acho que eu perdi em 3 ligas e ganhei em 8. Foi alguma coisa nesse nível aí. Também foi semana mas eu não lembro. Perdi pro Matheus, uma das ligas. Graças a Deus. Acho que eu perdi pra você, perdi na Vibe e perdi no... Pô, esse deu muito mole. Eu perdi no Solidário. Não podia perder. Acho que foram as 3 que eu perdi. Eu também. No Solidário eu comecei 0-4. Não, comecei 0-4. Ganhei 4 jogos seguidos, sei lá. Eu comecei 1-4, ganhei 4 jogos seguidos. Aí perdi essa última semana. Fiquei bolado, porque eu tava encostando pra ir pros playoffs. Agora tá brabo. É isso. Vamos pular um muro agora, então. Vamos falar de aposte e vídeo pra semana, Starting City, como você preferir.
Vou começar pelos quarterbacks, como a gente sempre faz. Eu trago uma dica, o Matheus traz outra, de start e sit, também aposta em vídeo, como a gente prefere trazer. Cara, eu vou falar de Thomas Eduardo, Thomas Brady aí, Tom Brady, como você preferir. O mais novo solteiro dos Estados Unidos. O cara com... O homem mais assediado dos Estados Unidos agora é o Tom Brady. Mas a Gisele não vai deixar dar mole não, porque tu viu que ela comprou a casa do lado da dele. Saiu a notícia hoje que ela comprou a mansão do lado da casa dele, que tá construindo. Vai dar mole, pô. Tá maluco. Aí a desculpa é por causa das crianças. Então, você quer falar, pô. Vai entrar qualquer uma ali na casa pra ficar com as crianças. Tá certo ela. Tem que tomar conta. Toma tenência, senhor Thomas Eduardo. Cara, eu acho... além do contexto da semana, que é um bom confronto, que é contra Seattle, que é a 10ª pior defesa contra os quarterbacks, eu acho que os Bucs viraram uma chavinha nesse último jogo agora. Esse último drive, para mim, que o Tom Brady liderou para a vitória, foi um drive muito importante mentalmente para mim, para a equipe do Bucs. Eu acho que agora eles arrumam a casa. Eu acho que daqui para frente o ataque do Bucs começa a fluir. E nada melhor do que ter um bom confronto como esse do Seattle. Deixa eu puxar aqui quantos pontos em média. Travou aqui, peraí. São 19 pontos em média aí para os quarterbacks, o que é uma média alta, tendo a comparação de que esse ano os quarterbacks estão bem abaixo. Tem quarterback pontuando 11, 12, 13, menos 4. O próprio Tom Brady, acho que se ele passou de 19 pontos, deve ter sido uma vez só, então, tipo... Deixa eu abrir aqui o... Provavelmente. Do Tom Brady. Mas o importante é que eu acho que é uma boa semana, se não passou ainda dos 20 pontos, é uma boa semana para ele passar, tá? Passou na semana 4. Na semana 4. Contra os Chiefs. Exatamente. Ele vem desde então 12, 11, 17 15, pra vocês terem noção. 12, 11, 17, 15 pro Tom Brady. Os quarterbacks não estão muito bem essa temporada, mas, cara, eu acredito que o senhor Thomas Eduardo, recém-solteiro, botou a cabeça no lugar aí, vai amassar o Seattle nessa semana para ir para bye tranquilo. Para puxar alguns números aqui de Seattle, cara. Vamos lá, cadê? Perdi aqui, peraí, vou achar. Bom, enfim, o ponto importante o jogo vai ser na Alemanha. Esses jogos de manhã, não sei porquê, tem uma mística aí, mas tendem a ser bons para os quarterbacks. Se a gente puxar o retrospecto desses jogos, os quarterbacks pontuam bem. Não sei qual é o mistério, mas no Fantasy BR a gente pincela uma mística também junto aí. Mas o importante é um bom confronto. Eu acho que o ataque do Bucs encaixou nesse último jogo. Tom Brady, para mim, quebra a casa dos 20 pontos nessa semana aí, com uma média favorável de pontos cedidos para a defesa do Seattle. Tomara, porque eu tô meio bolado com o Mike Evans, que tá dropando bola a rodo, e ele nunca foi disso, então eu tô meio bolado com ele. Tava pensando até em deixar ele no banco, por incrível que pareça, essa semana, pra botar o Cordell Patterson num flex aí. Mas vamos ver, tomara que o ataque volte a jogar bem. Não jogou bem nessa última semana, mas teve um drive bom, né? Vamos ver se eu acho que deu um drive aí pode alguma coisa no time, né? A minha dica da semana para apostar é o Trevor Lawrence, né? Que vai jogar contra os Chiefs, né? Um confronto fora de casa contra os Chiefs. Não é um jogo fácil, mas a defesa dos Chiefs nas últimas semanas é uma defesa que... É porque nessa última semana teve o jogo contra o Malik Willis. Então não conta, né, mano? O Malik Willis não conta. Tipo, jogou sem QB. Mas a defesa dos Chiefs vem sofrendo um pouco contra os QBs. Nas últimas 4 semanas, sem contar a semana 9, tá? Da semana 5 até a semana 8, foi a 6ª defesa que mais cedeu pontos pros quarterbacks no Fantasy Football. Então, assim, sofreu em alguns jogos. E a tendência é a gente ver um Trevor Lawrence bem reativo, né? Ser um jogo bem reativo do... Chiefs na frente. A tendência é ser um jogo reativo do Jaguars. Então, eu acho que a gente pode ver uma semana interessante aí do Trevor Lawrence, que começou muito bem a temporada, caiu um pouquinho de produção. Teve até um jogo ok ali na última semana, num confronto bem favorável também. Então, essa semana pode ser talvez um bom jogo para ele. Cara, um ponto importante a gente analisar inclusive, esse novo esquema aqui do Sleeper tá muito bom, né?
que eles mostram o fantasy, os pontos do fantasy, a porcentagem de snap, e do lado eles colocam o ranking da semana, né? Muito bom isso. Sim. Ajuda pra caceta, gente. Importante falar, cara, que mesmo na semana passada ele não tendo ido tão bem, fez 15,70, ruim pra quarterback no geral, né? Ele foi QB12. Sim. Então, tipo, QB1, sabe? Ele só não foi QB1 em 4 dos 8 jogos que ele disputou. Tipo assim, beleza. Dos 9 jogos, na verdade, né? É quase metade. Mas se você for olhar quem ele enfrentou, Filadélfia, Houston, que basicamente essa equipe só correm com a bola, você não precisa fazer nada além de correr com a bola contra Houston para ganhar o jogo. E Denver, que também é uma defesa boa contra quarterback, sabe? Então, eu acho melhor que o Russell é uma opção segura aí de fantasy football para você, ainda mais nessa semana que tem um confronto favorável contra o Chiefs, que deve ser assim que o jogo vai se desenhar. Acho que o Chiefs vai abrir por muito. Inclusive, a gente vai chegar em Green Bay Packers, Dallas Cowboys, que eu acho que é outro jogo que vai abrir muito para o time de Dallas, mas a gente chega lá. Então, eu acho que vale a pena apostar no Trevor Lawrence para essa semana também. Boa. Continuando aí, cara, vamos falar de nível técnico. Não, mentira. Nível técnica com o Carlos Alberto. Vamos falar dos QBs para você evitar nessa semana. Eu ia falar do Aaron Rodgers, cara, mas eu só não vou falar do Aaron Rodgers porque eu acho que tem uma chance dele fazer uma pontuação ok, tá? Porque para mim Dallas vai abrir a pontuação, vai esticar o placar aí, Green Bay vai ter que correr atrás e quem sabe ali num garbage timezinho o Aaron Rodgers conseguir fazer uma pontuação boa. Pegando esse gancho, cara, que eu acabei de falar aqui da defesa de Houston, eu evitaria o Daniel Jones essa semana. Eu vou abrir aqui meu sonho é ter uma planilha aberta aqui com todos os retrospectos dos jogadores que a gente tá falando aqui para poder ser mais fácil. Mas, cara, a minha dica de evite pro Daniel Jones essa semana é basicamente uma. Os Giants vão correr com a bola. E é suficiente. Sim. Tá ligado? O Saquon Barkley vai correr com a bola. Tudo bem que antes da bye não fez um jogo bom, mas no jogo anterior contra Jacksonville, ele foi o QB 3 de semana com 30 pontos praticamente, tá ligado? Então você que olha aí, talvez esteja sem opção de QB, possa pensar em escalar o Daniel Jones. Eu não confiaria para a semana, tá? Houston é a 4ª melhor defesa contra quarterback, muito porque é basicamente só correr contra Houston que você consegue ganhar o jogo. O próprio Jalen Hurts fez pouquíssimo ponto na semana 9, deixa eu puxar aqui. Comparado com o que ele tem jogado, né? Sim. Foram 18 pontos pro Jalen Hurts, tipo assim. Isso na média dele aí é baixo do esperado. Ele espera mais de 20 pontos do Jalen Hurts, né? Ele correu só para 23 jardas, assim, basicamente entregar a bola da mão running back e ser feliz contra Houston. Eu acho que vai acontecer isso essa semana de novo com o New York Football Giants. Eu acho que a chance do Daniel Jones fazer um jogo produtivo é se ele correr muito com a bola. Eu falei até terça-feira sobre isso, que eu, não espero muita coisa dele, justamente porque o Houston é um time que todo mundo evita lançar a bola, porque sabe que se correr vai ganhar 5, 6 jardas por corrida. Então, pra que lançar, né? Então, não tem muito por que forçar. Até o Daniel Jones não é um cara muito confiável, assim, lançando a bola e tal. Então, assim, eu tenho quase certeza, assim, se ele produzir bem, é porque a gente vai ver depois, assim, num jogo que ele teve, sei lá, 60 jardas terrestres e um touchdown. Alguma coisa desse tipo. Acho que vai ser difícil ver um jogo dele lançar pra 3 touchdowns, lançar pra mais de 250 jardas, 300 jardas e tal, e produzir bem. Não tem porquê, tá ligado? Não precisa. Basicamente porque não precisa. É diferente do Trevor Lawrence que a gente falou pra dica de aposta. Trevor Lawrence vai precisar lançar a bola porque vai ficar atrás do placar, tá ligado? Daniel Jones provavelmente não vai precisar fazer. É isso. E é muito isso. Leitura de roteiro do jogo é importantíssimo pra gente ter noção do fantasy football. A minha dica pra evitar a semana é o Kirk Cousins pelo jogo contra o Buffalo Bills, né? Que é sempre um jogo complicado pros ataques, né? E o Kirk Cousins, assim, ele não é que ele tá mal, mas ele não voltou talvez tão bem como a gente, como esperava. Eu esperava um pouco mais do Kirk Cousins em alguns jogos dessa temporada. No jogo da semana passada contra o Washington, a gente esperava uma semana bem melhor dele, né? Acho que 250 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação.
Aí contra o Arizona também, que era uma defesa que vinha sofrendo muito contra o jogo aéreo, né? 230 jardas apenas. A gente não tá vendo o Kirk Cousins explodir nenhum jogo de 300 jardas pra ele na temporada. Ele tá sendo um cara ok no fantasy, pelo que a gente tem falado. A posição tá deixando muito a desejar na temporada, né? Os QBs não estão produzindo muita coisa, cara. Tipo, ninguém tá... Assim, o Josh Allen tá bem, mas teve 2 jogos já um pouco mais baixos, mas o Josh Allen ainda é o melhor QB do fantasy. Tem o Jalen Hurts, o Patrick Mahomes, mas ele depois é muito inconstante. Tipo, o Lamar Jackson começou muito bem, mas caiu um pouco, aí tá mais ou menos. Tipo, o Kyler Murray tá mais ou menos, o Justin Herbert com muita gente fora do time, Joe Burrow faz um jogo bom, outro jogo ruim. Então, porque pelo fato de estar muita inconsistência na posição, a gente acaba vendo aí um Kirk Cousins hoje como um top 12 na posição. Mas não porque ele tem feito grandes jogos, né? Não teve nenhum jogo de 300 jardas, não teve nenhum jogo lançando para 3 touchdowns, por exemplo. Então, eu evitaria num jogo que tende a ser um confronto difícil contra o Buffalo. E tem mais uma questão, né? Porque se o Josh Allen não jogar, que o Josh Allen tá machucado, a gente não sabe se ele vai jogar e o Case Keenum entrar, a gente talvez veja um game script mais favorável, né? Porque assim, quem vai pegar o Case Keenum, a tendência é ele não fazer um ataque muito produtivo como o Josh Allen. Então talvez a gente não precise ver o Kirk Cousins tendo que lançar tantas bolas assim nessa semana do que poderia ser se fosse contra o Josh Allen, ter que ficar correndo atrás do Buffalo Bills o jogo todo. Acho que são 2 pontos muito importantes. Escalar QB contra Buffalo é difícil, né? Sim. É complicadíssimo, ainda mais que você falou aí, se o Case Keenum entrar aí, justamente contra a equipe do Vikings, que é o ex-time dele, acho que pode complicar pro nosso queridíssimo Kirk Cousins aí nessa semana 10. Passando para os running backs agora, cara, que é o Jamal Williams, tá? Vou até abrir o histórico do Jamal Williams aqui. Cara, o Jamal Williams vai enfrentar Chicago, que é a quarta, acho que seja a quarta pior defesa. Não, quarta não. Chicago, quinta pior defesa contra running backs, cedendo em média aí 27 pontos, arredondando aí 26,9 pontos de média contra os running backs aí. Vai, mais uma vez, a gente viu o DeAndre Swift ali, que não tá 100%, um cara que basicamente não tem correspondido às nossas expectativas até aqui, tá? Para mim, Jamal Williams entra no papo aí para mais uma semana no top 10, mais uma semana de running back 1 para ele. Tem tudo para ser uma semana favorável. Deixa eu pegar o retrospecto dele aqui, se tu quiser falar alguma coisa sobre ele. Então, sobre isso que você falou dele com o DeAndre Swift, semana passada, 73% de rush, de porcentagem de corridas, né, da equipe pro Jamal Williams. Então, assim, o DeAndre Swift tá baleado, cara. E mesmo que ele tenha um volume maior essa semana, não vai ser um volume, eu acho, que pra dividir completamente. E mesmo se dividir, tá? Mesmo se o DeAndre Swift dividir o backfield, o Jamal Williams é o cara que tá ganhando todas as bolas em goal line. Ele que corre em goal line. Então, assim, touchdowns é basicamente ele. Quase todos os jogos ele que corre em goal line, então ele tem um poder muito grande para conseguir pontuar. Mesmo que o DeAndre Swift seja muito bom jogador e produz muito com pouco, o Jamal Williams tem tido um volume interessante e tem tido oportunidade grande de pontuar ali em goal line. Cara, e tipo assim, achei importante trazer o Jamal Williams essa semana, porque ele não veio de uma semana muito boa, né? Contra a Green Bay, mas foi um jogo muito amarrado em Green Bay. Quem assistiu o jogo, foi um jogo feio de assistir, foi um jogo... Foi basicamente ali o TD dos Tyrants que garantiu a vitória pro Lions, mas tipo, mesmo assim teve uma semana ok, 10 pontos ali nas PPR, para onde a gente draftou ele, tá ótimo, né? Não o que a gente espera dele, mas porque a gente draftou ele, tá ótimo. Ele vem de, cara, são 3 semanas aí fazendo mais de 20 pontos de PPR, sabe? Ele foi running back, entrou no top 15 de running back em 4 jogos de temporada, praticamente metade aí. Tipo, é muita coisa. E a defesa do Bears permitiu que pelo menos aí 8 jogos seguidos de running back pontuando 12 pontos pro fantasy.
Então são 8 semanas seguidas que a defesa do Chicago Bears cede pelo menos 12 pontos para o running back adversário. Então é bastante coisa. Não sei como é que vem o Swift essa semana. Provavelmente vai descobrir melhor amanhã, né? Quando sai na sexta-feira as notícias de lesão dos jogadores. Mas a princípio, cara, Jamal Williams, para mim, independente se vai dividir o backfield 50-50 com o DeAndre Swift, é uma boa pra semana. Isso. A minha dica de start é um cara que eu já falei na compra, que é o Jeff Wilson. Por quê, né? Primeiro porque eu acho que ele tem um bom confronto essa semana. O Jeff Wilson vai pegar o Cleveland Browns, que nas últimas 5 semanas aí é o terceiro time que mais cede pontos para os running backs no Fantasy nas últimas 5 semanas. O Jeff Wilson, muito que a gente já falou no negócio na questão da compra, né? Primeira semana foi bem utilizado, a tendência é ele ser mais utilizado ainda nessa próxima semana. Um ataque que tá funcionando muito bem, um ataque que tá rodando bem do Miami Dolphins, então eu espero uma semana produtiva para ele, eu espero uma semana muito boa. Eu acho que ele tem potencial para ser um top 20 essa semana. Depende também de quem você tem no seu time, mas eu escalaria ele, tá? O Cleveland Browns já permitiu running backs tendo o jogo em top 24, tá? O Jeff Wilson não é ranqueado hoje, alguma coisa assim, como um cara no top 24, top 25 pra semana, não é. Na maioria dos rankings que você for ver, o Mostert vai estar na frente do Jeff Wilson, inclusive. Mas o Cleveland Browns permitiu running backs tendo o jogo como top 24 nas 10 semanas. Não era mentira. 10 jogadores já tiveram jogos como top 24. Em 10 semanas não, porque essa é a 10ª semana, mas tipo, em toda semana a gente viu alguém ser pelo menos o running back 2 jogando contra Cleveland. Então, assim, todo mundo tá conseguindo produzir muito contra Cleveland, correndo com a bola. Então, eu acho que o Jeff Wilson tem esse potencial maior do que o Mostert. Então, acho que pode ser uma boa pra semana aí o Jeff Wilson. Eu tô postando ele em algumas ligas também. Inclusive as ligas que eu já tinha ele no 49ers, que eu fiquei meio órfão quando ele foi pro Miami. Eu continuo postando ele pra semana. Eu vou escalar ele em algumas ligas também. Passando pros running backs que a gente evitaria nessa semana 10, cara, eu vou falar do A.J. Dillon. Alguns fatores me fazem evitar o A.J. Dillon essa semana. Mesmo se o Aaron Jones não jogar limitado, ele treinou limitado hoje de novo. Teve uma lesão no último jogo. A gente não sabe como que o Aaron Jones vai vir para esse jogo ainda. Mas mesmo que ele não jogue, vamos dizer assim, vai ser só o A.J. Dillon. Eu evitaria. Não me animaria com o A.J. Dillon para semana. Eu tenho ele em algumas ligas. Me empolguei bastante quando eu draftei ele. Na primeira semana ele fez 20 pontos. Nem fala. Que empolguei, devia ter vendido. Dei mole. Acontece com a gente também. Sim. Mas, cara, essa semana o confronto é completamente favorável para mim aqui pro A.J. Dillon, tá? Vai enfrentar Dallas, que é a segunda melhor defesa contra o jogo corrido. Cede pouquíssimos pontos aos running backs adversário. Em média aqui, 17,9 pontos para os running backs adversários, tá? É uma média muito baixa, se a gente for comparar com quem mais cede, que é a defesa do Texans, praticamente metade, tá? 33,3. É uma diferença absurda. E para mim, o game script, né, o roteiro do jogo, vai ser Dallas na frente e o Aaron Rodgers tendo que passar a bola. Eu não vejo o A.J. Dillon sendo muito utilizado mesmo se o Green Bay ficar muito atrás do jogo, né? Então, A.J. Dillon que não é um running back pass catcher, não é um cara que recebe muitas bolas ali como passe, vai enfrentar uma defesa que só seriam 3 touchdowns para os running backs esse ano. Então, para mim, basicamente, para o A.J. Dillon ter uma semana boa, ele vai ter que fazer um touchdown, que provável que não aconteça, só fez um no ano. Então, eu evitaria por completo o Dillon essa semana 10. Eu ia falar até disso, do touchdown. Que eu tava vendo aqui, o único cara que passou de 100 jardas terrestres, né, foi o Fournette na semana 1. Então, assim, descarta. Semana 1, o que aconteceu na semana 1, tu descarta, né? Tipo, já faz muito tempo, então... E até, assim, recebendo passe, ninguém chegou a 50 jardas recebendo passe. E eles já, assim, já foram running backs muito bons que jogaram contra eles, né? Além do Fournette, teve Mixon, teve Barkley, teve Miles Sanders. Então, assim, alguns dos bons running backs da liga, né,
jogaram e nenhum desses, da semana 2 pra cá, passou de 100 jardas. Então é difícil crer que o Dillon vai ter um jogo produtivo sem marcar touchdown contra uma defesa que basicamente não cede touchdown pro running back, né? Então não é fácil. É tudo indicando que vai lá mais essa semana. Bom, a minha dica pra você evitar é o Devin Singletary do Buffalo Bills contra o Minnesota, né? Eu falei do Kirk Cousins, mas agora do outro lado, do Devin Singletary. Primeira questão de QB, né? O Case Keenum, a gente não sabe se o Josh Allen joga, se vai ser o Case Keenum titular. Independente de quem for o titular, tá? Se for o Josh Allen ou o Case Keenum, eu não espero muita coisa do Devin Singletary. Não vem sendo um cara com um volume de jogo muito alto nesse time do Buffalo Bills, né? Nessa última semana, a gente não viu o Nyheim Hines ainda, tá? Mas por isso que nessa última semana a gente tem visto ele ainda com um snap count um pouco alto, mas a gente ainda não viu o Nyheim Hines jogar. O Nyheim Hines teve 4 snaps nessa última semana. Eu acho que nesse próximo jogo ele deve ser mais utilizado. O Nyheim Hines deve ser um cara que deve ser mais utilizado, mas assim, foram apenas 8 corridas para ele nessa última semana, poucas oportunidades, e além disso não tá produzindo muito bem. Não tá conseguindo ter jogos muito, muito produtivos. E mais uma questão, né? Nas últimas 5 semanas, contando os últimos 5 jogos, os Vikings é a defesa que menos cede pontos para running back. Então, assim, da semana 5, da semana 5 pra cá, ninguém cede menos pontos que os Vikings contra running back. Então, não tende a ser um duelo muito fácil pro Devin Singletary, que é aquilo, né? É o que a gente tem falado desde o início do ano. É um cara que é basicamente dependente de touchdown pra produzir bem no fantasy. Assim, confiar no Devin Singletary é complicado, justamente por essa questão que você falou, que é completamente dependente de TD. Então, confiar no cara que é beleza, num confronto favorável, tá precisando de running back, até vai, né? Mas, pô, na semana dessa, contra a defesa do Minnesota, acredito que vai ficar ruim pro nosso querido Devin Singletary. Sim. Passando pros wide receivers agora, cara, vamos falar de Chris Olave. Pra mim, Chris Olave estaria toda semana aqui com dica de start, tá? Principalmente depois da lesão do Michael Thomas fora da temporada, do Jarvis Landry baleado. Chris Olave é o nome desse ataque, tá? Na verdade, o nome é o Camara, né? Mas foi dos wide receivers, né? Dos recebedores. Sim. É o Chris Olave, pra mim, cara. Vem pra mais uma semana aí muito boa pra mim. Mantendo a média. Eu puxei aqui a média dele, cara. Ele foi o wide receiver 2 em todas as semanas, menos 3 semanas aqui. Ele foi wide receiver 2 em 6 das 9 semanas que ele jogou. Bem confiável. E teve semana aí, pra tu ver, que ele saiu por lesão, tá? Que ele nem jogou o jogo todo. Eu acho que teve uma partida... Foi contra o Seattle, se eu não me engano. Sei lá, nem lembro. Mas teve jogo... Mas nesse jogo ele ainda foi bem. Foi contra o Seattle, porque ele só tá aqui que ele só tava só participou de 40% dos snaps. Isso, teve jogo que ele... Cara, ele é basicamente o único recebedor ali desse time e vai pegar uma equipe que cede 45,6 pontos em média. Empataram o Falcons aí como a defesa que mais cede pontos aos wide receivers. Cara, pra mim, o Olave pode ter um baita de um confronto de semana, pode ter uma baita de uma semana aí. Eu confiaria. Cara, travou aqui agora. Confiaria nele tranquilamente para wide receiver 2 ali. Para flex, então, eu escalaria de olho fechado. Mas para wide 2 ali. Se bobear até wide receiver 1. Até wide 1 ali. De bobear, ele entra no top 2 essa semana. Mas eu tô com expectativa no live para essa semana 10. Dá pra apostar bem nele. Pô, eu tava falando sobre ele ter esse cara. E, tipo, eu fui ver. Ele é o segundo da liga em air yards, né? Tipo, que é a quantidade de jardas lançadas na direção dele, né? Tipo. Independente do cara receber dele, a bola ou não, foram as jardas que o QB lançou na direção dele. Ele só tá atrás do Tyreek Hill, que é o cara que tá liderando a liga em jardas e tá, tipo assim, tá no pace caminhando pra ter a temporada com o maior número de jardas na história da liga, entre os recebedores. Então, assim, pra ver o que o Olave tá, tipo, absurdo, tá? Tipo assim, ele tem uma média de jardas por target de 14,5. Quase toda a recepção dele é uma big play. Tipo, é bizarro. E ele produz todo o jogo.
26% de target share pra ele é muita coisa, cara. É surreal o que ele tá fazendo. E ele vai enfrentar puto porque eu não peguei ele em Dynasty. E ele vai enfrentar, cara, uma das piores defesas contra a Big Play. A defesa dos Steelers é a quinta que mais cede passes além das 20 jardas aí. Então, cara, assim, posso estar zicando muito ele com a expectativa que eu tô colocando sobre ele. Mas é bizarro, cara. Tipo assim, tudo pra mim casa que o Olave vai ter uma boa semana, tipo assim, tranquilamente dentro do top 15, tá ligado? Com um teto aí pra ser wide 1 nessa semana 10. Então, não querendo te zicar, lança a figurinha aí antes zica do Olave, mas, pô, pra mim é Olave e mais 10 no meu time essa semana. Bom, a minha dica essa semana pra você apostar já é um cara mais... que não sei se dá pra apostar tanto, mas vamos tentar. Que é o Darnell Mooney, né? Que aos poucos tá fazendo uma temporada até ok, assim, né? Depois de um início trágico, essas 3 primeiras semanas, a partir da semana 4 começou a ser mais acionado. Ele é claramente o wide receiver 1 do time, 28% de target share para ele. E ele também tem uma média alta de jardas por target de 12.2. E aproveitar esse momento bom aí do Justin Fields, né, cara? Na semana passada foi o primeiro touchdown do Darnell Mooney na temporada. Teve um jogo como top 15, foi o 13º melhor wide receiver do Fantasy. Nem produziu muitas jardas, nem nada, mas assim, foram 8 targets para ele nessa última semana. Nas últimas semanas tem tido um volume de jogo interessante. Então, agora, pega uma defesa do Detroit, que mesmo que tenha melhorado nas últimas semanas, ainda tá longe de ser uma defesa confiável ou algo do tipo. A gente espera sempre que o outro ataque produza bem contra o Detroit Lions. Então a gente pode ver mais um bom jogo do Darnell Mooney, que talvez valha aí como um flex aí pra essa semana no seu time. O Mooney tava aqui como carta na manga também, porque eu sempre escrevo o roteiro já pensando se tu botar alguém igual pra quem eu vou botar na carta na manga. Eu falaria exatamente no Mooney, cara. Pra mim ele pode ter... Eu acho que com a chegada do... Fugiu agora. Claypool. Do Claypool. Acho que a chegada do Claypool mais ajuda do que atrapalha o Mooney nesse ataque. Então, acredito que ele pode ter um up essa semana aí. Falando dos wide receivers que estão como evite pra essa semana, cara, eu vou falar do Curtis Samuel. Se eu não me engano, eu falei do Curtis Samuel semana passada ou na semana retrasada. Acho que semana passada eu não falei porque o confronto era bom. Mas enfim. Semana passada não foi que ele fez. Foi semana passada, não foi que ele fez aquele TD bizarro? Eu ia falar exatamente isso. O juiz deu tackle no. O juiz deu tackle no safety e ele pegou a bola e fez TD. Bizarro, cara. Cara, e exatamente por isso que eu vou falar pra você não escalar o Curtis Samuel essa semana. Porque, cara. Foi uma big play que o juiz interferiu e derrubou o safety, ele pegou e fez TD, tá ligado? Foi basicamente isso, foram 4 recepções só, acho que 5, meu telefone acabou a bateria no meio da live, não conseguiu abrir mais o sleeper aqui, mas acho que foram pouquíssimos targets, cara. Basicamente esse ataque tem sido o Terry McLaurin depois que o Taylor Heinicke entrou. Eu tenho o Curtis Samuel 4 targets pra ele. 4 targets. Nos últimos 2 jogos foram 4 targets. Assim, a produção muito pouca, tá ligado? Com o Heineken lá, cara, eu só não confio, mas eu só escalaria o McLaurin, assim, como flex ali, se eu estivesse precisando. Vai enfrentar a equipe do Philadelphia Eagles, que é uma das melhores defesas até aqui do campeonato, cara. A 6ª melhor contra os wide receivers. Você deu em média aí pouco menos de 30 pontos. Basicamente vai precisar acontecer o que aconteceu na semana passada, que é o juiz derrubar o safety e o McLaurin pegar a bola pro TD para ter mais uma boa semana. Não consigo confiar no Curtis Samuel, não. Não tem como. Eu acho que, cara, desde que o Taylor Heinicke assumiu, e principalmente nas últimas 2 semanas, a gente vê claramente que o Curtis Samuel não é mais aquele cara que... Porque, tipo, começou a temporada com o Curtis Samuel voando, mano. O Curtis Samuel tava voando. Com Carson Wentz. Os 3 primeiros jogos dele, ele teve uma média de 10 targets por jogo. Surreal. E o Taylor Heinicke acabou com isso, assim, e bom, né? Porque a gente quer ver o Terry McLaurin jogando bem, não o Curtis Samuel. A gente quer ver o Terry McLaurin produzindo. Eu quero ver o Curtis Samuel porque eu tenho ele algumas vezes.
Eu confesso que eu sou contra essa corrente aí. Acho que eu não tenho McLaurin nenhuma, então tô tranquilo. Não, eu não tenho. Não, mentira. Eu tenho McLaurin em uma ou duas. O Kurt Samuel que eu não sei se eu tenho, não. Mas também é tanta liga que pra lembrar agora é meio difícil. É verdade. Tu nem sabe, mas, pô. Não sabe. O cara faz TD e nem comemora, pô. Tipo semana passada do Mixon, mano. Eu tava rezando, cara. Putz, cara. Moleque, não joguei em nenhuma liga contra ele. Eu também não tava em nenhuma. E eu acho que eu não tenho Mixon em nenhuma liga também, eu acho. Eu jogo aos 14 ou 15 ligas, eu não tenho ele nenhuma. Aí, o Lucas Figueiredo mandou, queria o Samuel também, tenho ele. Então estamos ok, então, beleza. Nós somos time Samuel, volta Carson Wentz e o Matheus é McLaurin. Mas, não, brincadeiras à parte, pô, o McLaurin, ele é um baita do wide receiver pra mim, cara. Pra mim, ele precisa pelo menos ter volume de jogo, né? Então, o que falta pra ele é isso. Então, e um QB bom, né? Não que o Harry seja ruim. Sim, mas, enfim. Bom, a minha dica pra você evitar a semana é o Deontay Johnson. Eu sei que esse é o primeiro jogo sem o Claypool, mas, cara, eu não tenho muita confiança no Deontay Johnson, não tenho confiança no Kenny Pickett. Vai pegar os Saints, que vem de um joguinho aí que sofreu contra o Baltimore Ravens, né? O Saints sofreu contra o Baltimore Ravens, mas é uma defesa... vamos ver, né, a defesa do Saints, como é que vai ser a questão da secundária, se volta alguém essa semana e tudo mais. Mas independente disso, acho que o volume de jogo do Deontay Johnson me preocupa muito nesse time, tá? Ele é um cara que tem uma média de jardas assim, por target um pouco mais baixa, menos de 10 por jogo, que já é um número mais baixo. Mesmo que ele tenha um volume de jogo até alto, ele é um cara que depende muito de touchdowns, porque ele não consegue produzir muitas jardas. Ele acaba tendo jogos aí com 5, 6 recepções, mas para 60 jardas, 60 e poucas jardas. Então, um cara que vinha sendo considerado um wide receiver 2 no Fantasy, não conseguiu muita coisa, não conseguiu produzir muita coisa ainda até agora. Então vamos ver, eu não tenho muita confiança no Deontay Johnson nessa semana, não. Eu espero mais do George Pickens. O meu problema é mais com o QB mesmo do que com o jogador, né? O confronto é até ok, né? Sim, o confronto não é... Tal, mas justamente esse ponto assim, nesse ataque aí, eu só consigo confiar no Tyrande, no Pat Freiermuth e no George Pickens. É basicamente isso para poder... Nem o Najee Harris, saudoso Najee Harris, falecido. Aposentado Najee Harris, né? Aposentado, coitado. Uma temporada aí aposentado. Pensionista do INSS. É isso. Certo tá ele, porque tá ganhando dinheiro pra não fazer nada. Cara, passando pros talentos aqui pra gente fechar nossas dicas de starting city da semana, eu vou fazer jus ao nosso querido Cade Otton, tá? Que semana passada tava na dica de City, que pegou um confronto absurdo, difícil pra caceta, e do nada o cara explodiu. Explodiu. Tem uma big play na reta final aí, na último drive do Brady, desafogou o time do Bucks, fez um TD da vitória. Cara, eu vou ter que dar o voto de confiança para ele, como a gente sempre fala. O mercado de tight end é um mercado muito complicado ali, então qualquer pessoa que faça alguma graçola a gente já fica de olho. E nessa semana ele tem o melhor confronto de tight end, que é o Seattle Seahawks, que cede em média aí 20 pontos aos tight ends, tá? Aos jogadores da posição. O Cameron Brate talvez possa jogar. O Cameron Brate me desanima um pouco, porque ele voltando pode tirar alguns snaps do Cade Otton, mas eu não deixarei de escalar ele por causa disso, tá? Se você precisa de tight end, se você faz streaming de tight end, se você tá sem jogador da posição, seu tight end tá de bye, por exemplo, o Mark Andrews, também que não tava jogando, mas tá de bye, ou seu tight end da posição, eu daria um votinho de confiança nele, tá? Pra semana, porque tende a ser uma boa semana para ele. E, cara, semana passada são 5 recepções para 68 jardas e um TD em 6 targets, num confronto difícil. Ele vai pegar o melhor confronto possível para tight end agora. Não é possível que ele vai fazer o contrário e fazer um ponto. Sim. Maluquice para mim. A lógica é que ele tem uma boa semana. A única chance para mim, eu vendo assim, dele não produzir bem, é se o Cameron Brate chegar e ele virar banco. Mas eu acho que não vai acontecer não, cara. Eu acho que pelo que ele jogou nessa última partida, eu duvido muito o Brady deixar de usar o Cade Otton mesmo com o Cameron Brate. Porque ele gosta muito de usar tight end e tudo mais, então, cara, acho muito difícil
ele não produzir alguma coisa. A minha dica essa semana para você escalar, né, usar no seu time, é o Greg Dulcich, o calouro lá do Denver Broncos, que começou a temporada dele tem 3, 4 semanas e, cara, do nada começou a jogar muita bola, né? Começou a jogar muito bem, é o terceiro do time em target share, 17,50, alguma coisa assim. É o terceiro do time, só atrás do Jared Judy e do Courtland Sutton. Vem de alguns jogos bem interessantes, né? Primeira semana, 2 recepções só, mas fez um touchdown, big play. Semana retrasada, 6 recepções. No último jogo contra o Jaguars, 4 recepções para quase 90 jardas. Tem sido um cara até mais consistente, tá produzindo bem com o Russell Wilson. Ele tá sendo o que a gente esperou que o Albert Okwuegbunam fosse. Okwuegbunam. Ele tá sendo o que a gente esperou que o Albert, e que tem esse sobrenome maluco aí, a gente achou que ele fosse fazer. Albertão fosse. Que simplesmente morreu, né? O cara simplesmente jogou o primeiro jogo e depois aposentou. Tá com o sócio torcedor do Najee Harris. Ele e Najee Harris estão com o mesmo sócio. Ele, Najee Harris e Daniel Alves. São os 3 jogadores que estão aposentados dentro de campo. Aposentados em campo e foda-se, ele também faz crítica aqui à convocação do Tite. Aqui a gente fala de tudo. É open bar de informação. E é isso, cara. Então, assim, eu acho que ele tem tudo pra ter uma boa semana. O Titans é uma defesa top 10 aí entre as que mais saem pontos pra tight end. Não é um confronto tão fácil, mas também tá longe de ser um confronto complicado. Então eu acho que ele pode ter uma boa semana contra o... Até porque a defesa dos Titans na semana passada jogou muito bem contra os Chiefs, tá? Então, não sei se isso pode complicar um pouco o jogo dos wide receivers. A defesa dos Titans cede muito ponto pra wide receiver, mas vamos ver, né? Não sei se talvez o Denver Broncos não consiga correr com a bola, porque tá longe de ser difícil, porque não tem nenhum grande running back ali, então talvez o Russell tenha que lançar mais a bola, e ele pode se aproveitar um pouquinho disso. Cara, ele vem de 3 jogos muito bons e tem um confronto bom, né, cara? Então, tipo, é muito difícil deixar um cara desse no banco. Só se você tiver um talento top 5 aí, top 4, na verdade, nem top 5 talvez, que eu deixaria ele no banco. Mas, pra mim, Dulcich também é uma boa aposta essa semana aí. Aqui, ó. A única coisa que o Brady gosta mais do que TE é jogar futebol. A única coisa que o Brady gosta mais do que tight end é não se aposentar. Não, esquece. É outra aposentadoria. Aposentadoria Brady é contra o INSS. O Brady é o maior inimigo do INSS que existe na face da Terra. Nem sei como é que se chama o INSS. O INSS americano. Mas é isso. O INSS americano é o pior inimigo do Tom Brady. Exatamente. Cara, passando para os Tyrants, para as dicas de City de Tyrande, vamos falar de... Cara, eu vou ter que me render, eu vou ter que fazer duras críticas ao Tyson Hill, tá? Tyrande do New Orleans Saints, tem até uma travada aqui agora. Cara, depois daquela semana magnífica que ele teve, que a gente mandou você vender, inclusive, tá? Você que tá acompanhando o Fantasy BR aqui, semana 5, né? Semana 5 contra Seattle. Nossa, já faz tanto tempo já? Semana 5. Na semana 5 ele fez 35 pontos. Bizarro. E desde a semana 5, nos últimos 4 jogos, ele fez 19 somados. Então, você que aproveitou a dica de venda, vendeu bem demais Tyson Hill, tá? Mas, cara, não dá pra confiar no Tyson Hill. Assim, eu tô tentando zicar aqui pra ver se ele faz o contrário e pontua muito, mas não é o que vai acontecer pra mim, provavelmente, essa semana. Vai pegar a defesa do Pittsburgh, que é a 6ª que menos 7 pontos aos Tyrands. São, em média, 9 pontos só, sendo que já enfrentou bons Tyrands, que fizeram boas pontuações esse ano. Então, eu evitaria o Tyson Hill, cara, enquanto... Principalmente se o TJ Watt voltar, tá? TJ Watt pode voltar essa semana aí pra defesa dos Steelers. Pra mim, Tyson Hill banquinho essa semana, pra você ver ele pontuando 50 e depois vir me xingar no Instagram. É isso. A minha dica pra evitar a semana, na verdade, é uma dica pra evitar, mais uma dica geral, assim, sobre, tipo, pra nego manter o pé no chão com o jogador, que é o Foster Moreau dos Raiders, porque o Darren Waller hoje foi pra injury reserve, né? Então, ele vai ser o talento titular do time e tal. Ele até faz alguns jogos bem ok, ele tá longe de ser um talento ruim, ele é um cara, tipo, bem ok, assim, consegue produzir algumas coisas, assim, alguns jogos bem ok de vez em quando, mas eu
desde que a gente postou lá no Twitter que o Darren Waller tava fora, não ia jogar, tava de reserve, eu vi muita gente falando que já pegou ele na waiver e tudo mais, no free agents, que tá na free agents. E, tipo assim, já tava mandando pergunta, tipo, boto ele ou eu boto o Jared Everett, boto ele ou eu boto o Pat Freiermuth, boto ele ou o Dalton Schultz. Cara, então assim, calma, tipo, tá longe de ser um tight end muito confiável, apesar de ser um jogador bem ok, tipo, o ataque dos Raiders não funciona, o Davante Adams é o único que funciona ali de vez em quando, no jogo aéreo, né, o resto nada funciona nesse ataque. Não tem um jogo muito simples, é um jogo contra os Colts, que é uma defesa boa ali, tem sido uma defesa bem interessante contra, no jogo aéreo em geral, né, contra o wide receiver e contra o tight end, no jogo aéreo a defesa dos Colts tem sido interessante essas últimas semanas, então eu evitaria, se fosse você, usar o Foster Moreau, acho que em qualquer circunstância, a não ser que seja uma liga de 20 times, aí beleza, mas se for uma liga menor eu acho que não dá pra você usar não. Complicado, eu também não vejo muita projeção pra ele essa semana não. Cara, o ataque do Raiders não tá embalado, não tá produzindo pra fantasy futebol. A única coisa confiável ali é o Davante, nem confiável, né? Mas assim, não tem como tu bancar o Davante Adams, mas pô, sim, o negócio tá funcionando ali. É isso, não tem muito o que fazer não, eu também não me emocionaria com ele e evitaria. Tem boas opções essa semana, cara. Confia no Fantasy BR, ouve nossas dicas de streaming aí, de tight end, de starting seed, que vai dar bom pra você. Tem algumas perguntas aqui, cara, mas a maioria sobre escalação. Escalação a gente sempre gosta de responder no sábado. A gente espera sair os reportes da sexta-feira de lesão. Então, para vocês que mandaram dica de escalação, manda pra gente lá no nosso post de dúvida, ou manda no Instagram mesmo, na DM, pelo Twitter, que a gente responde pra vocês sem problema nenhum. O dúvida interessante do Lucas aqui, quem ele mantém pro resto da temporada? Etienne, Ramondre Stevenson ou o Patterson? Etienne Stevenson. Assim, é uma pena não manter o Patterson, mas eu manteria os dois primeiros também, cara. Não tem como, acho que não tem como. Não sei qual a situação. Não sei qual a situação, se você quer pegar na free agency, ou se você precisa trocar. Pra trocar, eu trocaria o Patterson sem consciência nenhuma. Mas pra dropar dói no coração. Mas dropar não dá. Dropar não tem como, assim, tiver que se livrar de alguém, porque, sei lá, o banco é curto, tenta trocar. Tenta fazer uma troca urgente de alguma coisa, ou se livra de outra pessoa. Cara, o Etienne não tem como você trocar de jeito nenhum. De jeito nenhum, absoluto. Tem como se livrar dele, tipo, ficar sem ele. E o Ramon Luciano tá voando, tipo, mesmo com o Damian Harris que voltou já há 2 semanas, já ficou fora de novo, ele tá voando, então, tipo, tem como. Pra fechar, vamos lá responder a dúvida do Felipe Santos. Você deve ter esperança no Swift ou deve desistir e passar o problema para outro? Cara, eu acho que o Swift, não sei se o Matheus concorda, mas ele cai na mesma prateleira, no mesmo post ali, do que fazer com o Jonathan Taylor. É uma situação complicada, tá ligado? É um cara que a gente espera muito, que tá claramente lesionado, não tá 100% saudável. Só que o Swift, pra mim, não sei se isso é bom ou ruim pra ele, tipo, pra não forçar a volta dele 100%. Tem um cara que tá resolvendo no backfield, que é o Jamal Williams, né? O coach não tem isso. O problema do Swift, pra mim, é também a questão do nome e do que ele já produziu. O Jonathan Taylor vem de uma temporada absurda, então, tipo, você bota o Jonathan Taylor numa troca pra alguém, tem gente que vai abrir o olho, tipo, e vai te mandar um cara muito bom, vai te mandar, sei lá, um Ramondre Stevenson da vida, um Etienne da vida, entendeu? Mas se o modo Swift, que é um cara que vive baleado há muito tempo, desde que chegou na NFL, e mesmo que seja muito bom, cara, eu sempre falo isso, eu gosto muito do Jonathan Swift, acho ele muito bom. Ele é muito produtivo, sempre que ele joga, ele produz muito. Nesse último jogo mesmo, contra o Green Bay, ele fez uma recepção. Foi contra o Green Bay? Foi Green Bay e negócio. Ele fez uma recepção absurda no passe que foi nas costas dele ali na. Quase que ele fez um touchdown, né? Ele quase entrou na end zone, ele parou ali fazendo 5, 3 jardas, sei lá. Fez uma recepção muito bonita, o passe foi atrás ali do Jared Goff e tal. Mas infelizmente, cara, ele não fica saudável. Se eu fosse você... É porque depende muito, cara. É muito, tipo, de cada liga e de cada negociação. Então, tipo, depende muito do valor que a pessoa vai dar pro Swift. Eu acho que dá pra se basear no post de Jonathan Taylor. Talvez, se a gente talvez semana possa fazer um post sobre ele. Pode ser o cara da semana. Mas pra mim
Assim, óbvio que as opções de troca para mim são um pouco inferiores ao Jonathan Taylor. Mas para mim cai no mesmo conto ali do Jonathan Taylor, que é um cara que tem um pouco de nome, dá para trocar. E se você conseguir um valor bom, eu empurraria para frente. Se não, manteria e esperaria para ver o que vai dar se ele embala de novo. É isso. Pra fechar, cara, o Lucas aqui mandou. Vai trocar o Patterson pelo Duvernay ou o Olave. Cara, se tu conseguir o Patterson no Olave, você é um... Não, pelo Duvernay sem chance. Esquece. Mito do Fantasy Football. Não, pelo Duvernay não tem... Acho que não tem nem como cogitar isso. Pelo Olave, acho que é uma troca boa. Mas, porra, pelo Duvernay não dá, esquece. Aí tu vai ser assaltado. Eu prefiro, pô, se tu conseguir no Olave aqui, aí é loucura. Eu ficaria feliz trocando o Patterson pelo Olave se eu preciso de wide receiver também de running back. Sim. Então é isso, rapaziada. 1h10 aí de live pra vocês, quase. Foi uma beça aí de semana 10, separação do Tom Brady, convocação do Cheat. A gente passa aqui por todos os assuntos do universo para dar uma boa semana 10 para vocês aí. Lembrando sempre que essa semana tem muito conteúdo pra gente postar ainda, tá? Tem o Starting Seed, tem os melhores confrontos, tem post de dúvidas, tem atualização de lesão lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, então fica de olho que open bar de informação para você aqui. Agora que os jogos começam mais tarde, eu tinha conversado com o Matheus a gente tentar fazer uma live no domingo. Pré-jogo, né? Hora e tal. Vamos ver como é que vai ser, mas vocês já estão aqui, já fiquem cientes, vocês estão ouvindo o podcast também, fiquem cientes que talvez a gente apareça com essa live domingo aí, para poder ajudar vocês. Jogo mais tarde, para mim, eu prefiro, que aí fica... A gente tem mais tempo, tem mais folga aí para acordar, ficar tranquilo, escalar o time, abrir live e tal. É isso. Um abraço, rapaziada, para você que esteve com a gente na live. Um abraço para você que nos ouve pelas plataformas de podcast aí, Spotify, Anchor, Deezer, qualquer uma aí. Se estiver ouvindo a gente, tá bom. Bom demais da conta. Um abraço pro Felipe aqui, que chegou no final da live, mas vai dar uma moral no Spotify para compensar. É isso. Opa, boa. O Spotify tem sempre completo lá no Deezer, no Anchor, onde você quiser ouvir. O importante é isso. Um grande abraço, rapaziada. Um beijo pro coração de vocês. Matheus, tamo junto. Valeu. Até a semana 11 aí, infelizmente, semana 11 já. Mas é isso. Loucura. Essa hora que a gente vai separar os homens dos meninos. Abraço, rapaziada. Fica com Deus. Tamo junto.